Amém? Fique à Amém. vontade. Fique à vontade. Quero glorificar o nome do Senhor mais uma vez por essa tão poderosa oportunidade de compartilhar a palavra, né, junto com os nossos amados. Pastora Elza, muito obrigada pelo convite, viu? E louvo ao Eu que Senhor agradeço. pela sua vida. Para quem está aqui comigo a primeira vez, meu nome é Josiane Ribeiro. Eu coordeno uma escola de libertação e cura que treina pessoas para serem ministros de libertação e também se ministrar. A FCOL, né? A gente tem um canal no YouTube, tem Instagram que também você pode procurar lá, EFCOL, tem muito material disponível ali que vai te edificar muito, né? E que o Espírito Santo possa mover na sua vida. Bom, semana passada a gente começou falando, né, acerca então dos fundamentos acerca da nossa alma, e sabendo que nós estamos caminhando, prosseguindo, né, num aperfeiçoamento da nossa alma. O apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. E quando nós estamos falando de alma, nós estamos falando de uma estrutura muito séria, e que se nós não soubermos fazer uma gestão inteligente das nossas emoções, nós podemos ser sabotados da nossa alma, e a alma tem a capacidade de nos privar de desenvolver um propósito, um chamado na altura daquilo que Cristo quer nos usar, nos desempenhar. Então nós precisamos aprender com as feridas, aprender com os traumas, aprender com a dor, extraindo as lições que o Senhor quer me ensinar a partir dali. E quando a gente fala de uma gestão inteligente das nossas emoções, nós precisamos saber que nós estamos falando de não ser pessoas reativas, mas ser pessoas proativas. Saber que decisão e que escolha eu vou tomar, que escolha eu vou fazer, que decisão eu vou tomar a partir daquilo que eu fui golpeado. Porque se eu não entender essas nuances, a minha alma pode ir para cativeiro, essas feridas podem ser parasitadas por Baal-Zebut, que é o demônio da amargura, e um abismo chama o outro, como diz a palavra, né? E quando a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, ele está orientando a igreja de Corinto, é algo tão lindo que Paulo começa dizendo ali no capítulo 1, 2, que ele fala, que ele elogia aquela igreja, porque é uma igreja que desenvolveu todos os dons. Uma igreja que usa a potência de todos os dons. Então, veja bem, a nível do espírito pessoal estava desenvolvido e ativado, certo? Mas lá pelo capítulo 3, o apóstolo Paulo pega e diz assim: mas eu não posso ensinar coisas pesadas, profundas e substanciais para vocês, porque há entre vocês ainda meninices, há entre vocês ainda porfia, inveja, ira, dissensão. Ou seja, ele tem um primeiro olhar onde ele reconhece, digamos assim, o avanço espiritual das pessoas em se aperfeiçoar nos dons, mas ao mesmo tempo ele diz: vocês estão funcionando muito bem por fora. Aquilo que vocês estão fazendo para Deus está muito legal. Até porque o dom não tem nada a ver com você. O dom funciona a partir daquilo que Deus quer comunicar para o outro, para a segunda pessoa. Então, vocês estão desenvolvendo o dom. Mas o trabalhar do meu espírito dentro de vocês não fluiu. E aqui está um grande perigo, onde a gente tem que ter discernimento de como que está o desenvolvimento da nossa alma, porque o nível de maturidade em Deus que nós alcançamos não é pela grandeza do nosso ministério, não é pelo número de curtidas, não é pelo número de seguidores, não é pelo número de likes, não é pelo nível de reconhecimento que a gente tem a nível de grupo de pessoas, mas é a nível daquilo que o Espírito Santo está desenvolvendo como um trabalho dele dentro de mim. O quanto a minha alma está sendo agora despida de uma roupagem velha, caída, contaminada, e sendo revestida de novas vestes espirituais.
E é aqui que está a centralidade do nível de espiritualidade. O nível de espiritualidade que o céu mede na nossa vida não é o tanto que a gente passa orando em línguas durante o dia, não é o tanto de que vezes que nós subimos ao monte, não é o tanto de jejum que a gente faz, 40, 60, tantos dias de jejum. Sua espiritualidade não é medida nisso. A sua espiritualidade é medido naquilo que é a natureza de Jesus sendo manifestada, ou seja, o fruto que a sua árvore está produzindo. Amém? E aí a gente acaba caindo numa situação complicada, porque quando nós entramos no reino, a gente funciona muito bem dentro de dons, a gente se movimenta muito legal naquilo que nós vamos fazer. E nos esquecemos de passar por um critério em Cristo de limpeza na alma, que os discípulos passaram, foram 3 anos e meio sendo discipulados por Jesus. E veja bem que Jesus, antes mesmo de mandar os discípulos fazerem, ide, realizem, Jesus chamou para estar com ele. Então, Jesus chamou Pedro, Jesus chamou Tiago, Jesus chamou João para estar com ele, para ter intimidade com ele. E é isso que é e que vai determinar o seu grau ou o seu nível de espiritualidade. Unção, queridos, não significa salvação. O que você movimenta e o que eu movimento a nível de unção não tem nada a ver com salvação, porque Mateus deixa isso muito claro, que vai chegar um dia que muitos vão dizer que fizeram e aconteceram, e a resposta que o Senhor vai dar é: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E aqui está o problema. A alma, ela é um reservatório de amarguras e de iniquidades. E a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, existem coisas que estamos orando, coisas que estamos buscando e não estamos acessando. O céu não está desatando sobre nós porque pensamos que estamos aconchegados, mas, na verdade, os olhos do Senhor nos esquadrinha e Ele consegue ver e ler como é que está a nossa alma. Amém? Então, veja bem, vamos começar aqui, passei essa introdução. Vamos entender aqui. Aonde que começa, então, a se desenvolver as feridas na alma? Gente, a ferida na alma, qual é o ambiente? Principalmente o ambiente da família. Querido, gente que você não conhece, gente que não tem relacionamento com você, gente que, digamos assim, você não tem afinidade, pode até te aborrecer, mas é mais fácil você deixar, você soltar. Mas que você vive domiciliar, vive no relacionamento conjugal com o marido, com o filho, na criação dos seus pais, determinante para determinar será as suas respostas de uma equação inteligente ou não. Espera aí que travou lá o da pastora. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Voltou da pastora. Amém. Tá me ouvindo, pastora? Amém. Sim. Glória a Deus. É onde, então? É a família. Principalmente na família, onde mais nós seremos feridos, queridos. Porque ficando assim a nossa mente propensa a ficar doente, quebrada. A família é uma das fontes que pode levar a gente a ter uma enfermidade na alma. Enfermidade na alma é diferente de doença, eu vou explicar isso. E é a primeira agência sinalizadora e socializadora do ser humano é a família. E aquilo que eu não consigo resolver, aquilo que eu não consigo me ajustar dentro do perímetro familiar vai se repercutir nos próximos relacionamentos. E é a espinha dorsal da estrutura da nossa personalidade. Então, até mesmo antes de nascer, uma criança já recebe a herança, a influência dos seus pais. Com o tempo, meu Deus, outras influências vão se acumulando e a nível sociológico, psicológico e espiritual.
Então, isso significa que a nossa família ela pode transmitir coisas boas e coisas ruins, nos tornando pessoas complexas, complicadas e desconfigurando a nossa estrutura de personalidade. Então, como também a família pode promover algo ao contrário. Assim como pode transferir coisa má, também pode transferir valores, pode transferir conceitos, crenças que tendem a nos forjar como pessoas de caráter, pessoas que sabem o que querem na vida, pessoas resilientes, amém? E aí, querida, a criação de filho é fundamental, tá bom? Porque é na família onde a pessoa pode ter uma personalidade ajustada ou desequilibrada. Geralmente, uma pessoa que vai parar lá no suicídio, perdão, que vai parar na esquizofrenia, a base geralmente disso daí começou dentro do ambiente familiar. Não é só o que essa pessoa foi vivendo e desenvolvendo ao longo da sua história, mas, digamos assim, os fundamentos disso daí foi lá no relacionamento pai, mãe e irmãos, ok? Então, quando a gente tem um lar destruído, com divórcio, brigas, com confusões, contendas, gritos, palavras de maldição e tudo isso, com certeza a tendência dessa pessoa é ser um adulto anulado em alguma área da sua vida. Outras portas que podem ser abertas gerando doenças emocionais exatamente algumas coisas que eu quero citar com vocês agora. Primeiro, escolhas erradas. Todo ser humano ele é dotado de inteligência e todo ser humano tem o espírito humano dentro de ti. O que é o teu espírito humano? É a tua própria consciência. Ou seja, muitas pessoas que não ouviram nem falar de Jesus, elas serão julgadas pelo quê? Pela sua consciência, porque a palavra diz que só de olhar a criação nós podemos entender e nos maravilhar com a existência de um Deus. Então, tudo que você vai fazer de escolha certa, de escolha errada, a tua consciência, o teu espírito humano te acusa. Então, se você às vezes não quer dar ouvido para muita, ouve a tua consciência, ouve o teu espírito humano. Porque todo ser humano é dotado de capacidade, de intelecto, de inteligência, de vontade própria, de sentimento, de direito de escolha, o que torna você responsável pelas suas escolhas. Ok? Então, quando você tomar decisões com base em feridas, você está sentenciando o seu destino à frustração. Por isso que nós precisamos ter uma alma curada, ok? Outra coisa que uma ferida na alma, ela pode provocar complexos de perfeccionismo. Como assim? Um sentimento de insatisfação consigo mesmo. Sabe que é o caso de pessoas que, na verdade, tentaram agradar tanto seus pais com toda a dedicação, mas nunca conseguiram. Então, aquela pessoa que recebeu aquela informação na matriz da alma, que estudou, tentou tirar 10, tirou 9, e os pais não elogiaram, os pais não reconheceram, não, você não foi bom o suficiente. Você deveria ter se esforçado mais. Então, esta informação faz a alma simular, faz a alma responder dentro de uma inclinação pendendo para o extremo do acerto, onde a pessoa ela não se permite errar, ela não se permite fracassar, ela precisa ser perfeita, ela precisa fazer tudo muito bem, mas está buscando, na verdade, aprovação. Mas a aprovação de quem? A aprovação, na verdade, do pai e da mãe. Arruma a cama do jeito, não arrumar essa cama direito, criticar a criança que não sabe arrumar a cama. Então, veja bem, nunca provavelmente vai conseguir ser um adulto bom, resolvido. Essa pessoa, então, que vive dizendo, eu não consigo fazer nada direito, tem que melhorar. É uma pessoa que provavelmente recebeu essa carga de informação. Não gostei do trabalho que eu fiz.
Então, ela está lutando incansavelmente para ser melhor e nunca consegue. E com isso, ela gera uma expectativa, essa expectativa acaba gerando uma frustração que vai culminar num desânimo, porque essa pessoa está carregando, na verdade, um fardo muito pesado. Da onde vem outra digamos assim, sintomas de que uma alma pode estar ferida, machucada? É exatamente a sensibilidade em extremo. Uma pessoa sensível demais, provavelmente são pessoas que sofreram muitas mágoas e que desejaram muito ser amadas, admiradas, mas só receberam desprezo. E se tornaram pessoas muito sensíveis e por isso elas querem atenção. Então, se uma amiga está com a testa um pouquinho franzida, por algum outro motivo, a outra amiga já pensa que o problema é com ela. Ai, meu Deus. Ou então ela pode se tornar uma pessoa durona, uma pessoa que camufla os sentimentos. São os dois extremos. Ou eu expresso sentimentos demais, ou eu, na verdade, digamos assim, eu, de certa forma, procuro maquiar essa realidade de quem eu sou. E achando muitas das vezes que chorar é fraqueza. Achando muitas das vezes que pedir colo é fraqueza. E aqui nós precisamos entender que a cura da nossa alma está em reconhecer que a gente não dá conta sozinho. A cura da nossa alma está em reconhecer que vai ter um momento que eu preciso de um psicólogo, que eu preciso de um psiquiatra, que eu vou precisar de um psicanalista sim, que eu vou precisar de uma cura da minha igreja, que eu vou precisar sentar e ser ouvido, simplesmente alguém me ouvir. E aí, outro sintoma é uma pessoa que tem muita timidez e medo. Geralmente, essas cargas de mágoa que a gente vai carregando e guardando, elas são muito difíceis, às vezes, de serem distinguidas e definidas. Então, elas vão acabando fazendo parte da vida da pessoa e levando a pessoa a conduzir a vida dela. Então, veja bem que muitas crianças que são muito humilhadas, rejeitadas, depreciadas pelos seus próprios familiares, estão muito inclinadas ou internalizam um sentimento de ira e de raiva. Uma raiva internalizada. E, gente, uma criança rebelde é uma criança que tem uma raiva internalizada por causa de rejeição. Ele se sente rejeitado. E ele tenta fazer coisas terríveis e atrocidades para chamar a atenção de alguém. O que ele quer é se sentir amado. Então, ele internaliza essa alma e isso lança medos na sua mente infantil, que vão infeccionando e cada vez mais se tornando uma gangrena emocional, que um dia vai chegar a afetar essa personalidade. E comentários tipo, nossa, puxa, que cara tem esse garoto, não puxou a beleza do irmão, sabe? Meu Deus do céu. Ah, eu briguei com seu pai por sua culpa. Irmãos, misericórdia. E o sexo, então? No sentido de que entre irmãos, entre primos, como assim? Os mais velhos geralmente tendem a abusar dos mais novos com chantagens para tirar favores. E aqui estão as maiores bases de homossexualismo e lesbianismo, são as brincadeiras sexuais na infância. E essas brincadeiras sexuais na infância, além de torcer a identidade sexual, também vão fazer o quê? Torcer a emoção da pessoa. Por quê? Porque essa chantagem, essa ameaça, se você contar e tal, se você falar e tal, que o abusador vai liberando, coloca uma mordaça emocional na boca dessa pessoa. E ela passa a ser uma pessoa que não consegue expressar os seus sentimentos. Irmãos, até a fase anal da criança, quando o bebê está começando ali a ter as fezes, reconhecer o cocô, aprendendo a usar o pequinho, essa fase anal
na vida do ser humano para o resto do seu futuro. Porque nessa fase ela está entendendo que o corpo dela produz algo. E ela produz, algo entra, ela produz e elimina. Então, quando a mãe começa a orientar essa criança, eca, que nojo, que fedor, ela tende a se trancar, ela tende a se fechar. E tem criança que tem problemas, os adultos enfesados, que significa cheio de fezes, entendeu? Que na verdade não elimina, que geralmente tem um grau de irritabilidade muito grande. Tendem a ser depressivos, porque o intestino, ele é o segundo cérebro e ele é responsável pela maior parte de produção de serotonina, que é o hormônio da estabilidade, da alegria, do humor. Então, essa pessoa já ali, na fase anal, quando criança, já recebe o entrave, sabe? Já recebe uma fala contrária, eca, que fedor, que nojo. Então, ela vai entendendo que aquilo que ela produz não presta. E isso vai se repercutir na sua alma para o resto da sua vida. Que aquilo que... Eu conheci a história de uma mulher que ela odiava se olhar no espelho. Ela é linda, linda. Ela não gostava, ela não suportava se olhar no espelho. E aí, exatamente numa ministração de cura, entendeu? Porque aonde estão os entraves da alma que vão fazer ou desencadear mecanismos que vão levar a alma a processos que precisam de cura? É exatamente nos traumas, na dor, nas memórias, nas lembranças, ok? Nas experiências. Então, tem coisas que foram faladas com você numa infância, numa idade, que o teu consciente não lembra, mas o teu inconsciente lembra. Vamos pegar assim. Sim. O inconsciente, o espírito, e o consciente, a alma, ok? E a alma, ela tá aqui nos 5 sentidos, interagindo. Então, eu tô consciente, ok? E muitas das vezes, uma fala... o que aconteceu com essa senhora? Todas as vezes que a mãe dela levava ela na loja, criança, que experimentava um vestidinho nela, e ela era muito magrelinha, nossa, que menina magrela, nada fica bonito. Nossa, que menina magrela, nada fica legal nessa menina. E ela sempre ouvindo isso da mãe. Então, ela entendeu o quê? Que quando ela chega para se olhar, nada presta nela. Passou a odiar a própria imagem, a própria aparência. Pensa no grau, gente, de depreciação, de essa pessoa. Até que, deixa eu te dar uma chave de cura aqui. Um código tremendo para você ser curado. Espírito Santo, para ele jogar luz aonde a treva na sua alma. Porque a alma pode não lembrar, mas o espírito lembra. Então, aquilo que a sua, digamos assim, aquilo que você ouviu, que no consciente esqueceu, mas está gravado na memória da alma, e ela continua ouvindo aquilo. Então, o Senhor trouxe a mente dela, ela viu a mãe criticando ela na frente do espelho, e ela começou a chorar, a chorar. E sabe aquele choro de uma criança de 8, 7 anos que nunca foi derramado? Essa mulher chorava copiosamente e gritava: mamãe, por que você não me acha bonita, gente? A gente vê uma mulher de 40, 50 anos gritando de uma dor terrível, porque a alma sentiu a dor agora, naquele momento, que na verdade ela não conseguiu expressar lá atrás. Ela se calou, intimidada pela mãe, e guardou aquilo ali. Então, em nome de Jesus, nós precisamos pedir: traga, Espírito Santo, a minha memória. Veja bem que muitas das vezes você pode ter vontades que você não entende. E há uma sutileza aqui, porque a contaminação de alma pode levar à contaminação do espírito, tá ok? Então, por exemplo, vou te dar mais um exemplo real. Eu escutei isso ouvindo a aula do pastor Cote. E o Cote conta que na Jocum eles ministraram
rapaz e foi fazer sexo oral nos homens. 6 meses não tinha. A gente sabe, na questão da libertação, que isso é uma perseguição de Xumaré, hermafrodito, 6 meses numa identidade, 6 meses na outra. Deixa eu ouvir aqui a pastora. Vou dela aqui. Oh, glória. Oh, aleluia. Erebalabaxere canta lavar. Amém. Voltou. Erebalabaxere canta lá. Orebalabaxere canta labaxere canta lavar. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Voltou. Tá me ouvindo bem, pastora? É que vai e volta, mas tá legal. Tá bom. E qual é a experiência desse rapaz, então? Ele sentia desejos, 6 meses de ter sexo oral com um homem, ele praticar, e 6 meses ele não tinha. E aí mapearam esse rapaz, investigaram. Não, você foi abusado? Não lembro. Não lembrava, ele nunca, não relatou. Investigaram a vida dele de trás para frente. Então, vamos pedir o Espírito Santo para mostrar de onde está vindo isso. Esse rapaz começou a orar. E um belo dia lá, ele teve um sonho que ele chegava na porta de um quarto, via um bebê de 6 meses deitado na cama e via um homem moreno que tirava o pênis e colocava o pênis na boca desse bebê. E o bebê começou a sugar aquilo ali, né? Como se fosse uma mamadeira, até a ponto desse homem moreno ejacular na boca do bebê e o bebê engolia aquele sêmen. E ele ficou chocado vendo aquilo. De repente, ele saiu da porta e entrou dentro do bebê. E o Espírito Santo falou para ele: você é essa criança. E ele olhou para a pessoa, ele viu quem era, que era um parente, um tio. Gente, primeiro, antes de fazer a cura da alma, teve que fazer a cura para ele perdoar esse tio, que ele queria matar, né? E o que aconteceu ali? Veja bem, algo que, uma sensação que a alma dele experimentou, que plantou uma perseguição espiritual, demoníaca, na vida dele. E porque ali ele fez um pacto de sangue com o sêmen daquele tio, com a entidade que estava movimentando a vida daquele camarada para fazer esse tipo de abuso. Então, é perigoso demais o que pode provocar na alma, até a sutileza das brincadeiras sexuais, que negócio de priminha, alisar priminha, você tá entendendo? E daí vai até para os mais extremos, os padrastos, né? Às vezes pai que abusa verdadeiramente sexualmente os filhos, despertando o quê? Vai despertar libido muito cedo e precocemente, que numa idade que não é adequada para a criança. É uma coisa muito séria que vai determinar o sucesso da cura da alma ou não, é entender sobre perdão. O perdão é a maior chave, é o começo da estrada, da trajetória para a cura da alma. Por quê? Porque a alma é marcada pelas palavras que ouviram, pelos eventos que foi exposta. A alma é marcada pelos traumas que vivenciou, o estupro, o abuso, as agressões. Então, na maioria desse pacote, tudo se converge em quê? Perdão. E aí, queridos, eu quero indicar para vocês. Entra lá no canal do YouTube da F-Call e assista uma live, uma aula minha chamada Códigos Proféticos do Perdão. Vocês vão ver como é tremendo. O que é perdão? Tá bom, gente? O que é perdão dentro de uma revelação tremenda? E o que o perdão libera, o que ele trava, por quê? E ali eu provo à luz da palavra que uma pessoa que tem dificuldade em soltar, em perdoar, se perdoar e perdoar outros,
e pedir perdão, ela não só traz implicações sobre a própria vida dela, como ela também libera uma perseguição geracional sobre a vida dos filhos. E se for casado, até sobre a vida do cônjuge. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 23. Pode ir lá. Que foi lançado para ser preso na prisão por verdugos, não só o homem que não perdoou, como a esposa, os filhos e os bens. Então, falta de perdão trava a vida financeira, por isso que tem muito crente que oferta, que dizima, que primicia, mas não sai do lugar. Falta de perdão entrava a vida financeira. Os bens vão para o abismo, ok? Por isso que a palavra diz que nós já fomos abençoados com sortes de bênção do peito, do ventre e do abismo. Ou seja, isso fala dos nossos ciclos de produtividade, daquilo que nós geramos, que criamos, que desenvolvemos e que manifestamos e que cresce, que frutifica, que floresce, ok? Mas aquilo que foi pego e foi preso no abismo por causa de julgamentos espirituais. E perdão leva a pessoa para um tribunal espiritual. E aí, esse perdão que não foi liberado, queridos, trava, então, a vida financeira, ativa doenças e mecanismos de enfermidade na vida do cônjuge, marido ou esposa, e também ataca a vida dos filhos. Gente, é uma família inteira destruída e perseguida por falta de perdão. É uma família inteira que pode desenvolver doença, câncer, síndromes, derrame, morrer de acidentes por falta de perdão. Porque não pediu perdão, porque não perdoou ninguém. É muito sério, irmãos. Eu conheço uma família que os pais precisavam fazer um acerto muito sério de pedido de perdão por uma problemática do passado com outra família e não fizeram, entendeu? Irmãos, os filhos deles só morrem de mortes trágicas. Só desastres. Meu Deus. Então, a alma é coisa séria, queridos. Vamos lá? E aí, vamos lá, né? Nós não podemos receber o perdão de Deus enquanto a gente não perdoar o nosso próprio irmão. E a Bíblia condiciona o que Deus vai fazer em relação a você na medida daquilo que você faz em relação ao outro. Ou seja, quando você está orando, Pai nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você está dizendo para o Pai, me perdoa na mesma quantidade, no mesmo percentual, na mesma estatística, na mesma forma que eu perdoo pessoas. Então, nós estamos determinando numa oração que a vontade do Senhor, que está no céu, só vai ser manifestada na terra se eu perdoar, queridos. Então, nós impedimos Deus de nos abençoar, porque não perdoamos pessoas. Irmãos, isso é terrível. Pastor, então, meu Deus. Ô, pastorado que sofre, Jesus, com gratidão, com rejeição, com abandono, com tanta coisa, mas tem que perdoar, pastor. Tem que soltar, deixa embora. Deixa aí, libera. Não quer andar com você mais, não. Sua palavra não é boa, não. Abençoa. Pode ir com Deus, meu filho. Deus, eu te libero. Por quê? Porque se o seu coração ficar preso em relação àquilo ali, não é o outro que se ferra, não. É o seu próprio ministério. E essa historinha de que, olha, Deus vai te cobrar. Deus não precisa. Se o outro estiver saindo em rebelião, não precisa falar nada disso. Pelo amor de Deus, não abra sua boca para complicar a vida de ninguém, porque não precisa. Porque não adianta querer cumprir propósito quebrando princípios. Não adianta. Tá entendendo? Verdade. Então, quebrou princípio, querido. O mecanismo de perseguição é ativado na hora. Então, parem. Nós precisamos parar de mendigar afeto, de esmolar amor. Amém. Nós precisamos parar de implorar a atenção das pessoas. Porque é como se nós atribuíssemos ao outro todo o nosso estado completo de felicidade, de realização.
tudo em mim vai ser determinado pela sensação que o outro vai determinar que eu vou liberar. Não. Nós nos realizamos em Cristo Jesus. Nós nos realizamos por aquilo que Ele é conosco, em nós e nós nele. E a Bíblia é clara, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, mulheres que muitas das vezes foram traídas, o marido está lá com outra e a mulher está presa naquela amargura. Deus mostrou para fulano que ele vai voltar e eu estou aqui fazendo campanha para ele voltar para fazer coisa nenhuma, minha irmã. Em nome de Jesus, larga esse troço velho. Aquilo que Deus matou, não queira ressuscitar na sua vida. Se Deus tirou, não cabe dentro do propósito que Deus tem com você. Se quebrar a aliança com você, você é inocente à luz da palavra. E você está liberada para refazer a história, para começar teu caminho, para casar de novo. Para de querer obrigar Deus a fazer o que você quer que Ele faça. Para de querer ser o Espírito Santo na vida de um cara que não quer mais saber de você. Em nome de Jesus. Pastores, padres, implorando. Não vai embora não, irmão. Por que você está triste, irmão? O que eu fiz que te entristeceu? Para com isso. Para com isso, em nome de Jesus, queridos. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E quando a sua identidade nele está revelada, que você tem convicção que você está andando num caminho reto e aplainado, você vai com Deus, meu irmão. E para o novo entrar, o velho tem que sair. O novo não tem como se estabelecer onde coisa velha está ocupando lugar. Não tem. Então, em nome de Jesus, e aí, queridão, tá? Vá na paz, Deus te abençoe. E deixa Deus movimentar o ciclo, trazer uma estação nova na sua vida. Nós precisamos parar com esse negócio. Nossa parte é, irmão, perdoar, perdoei, precisou pedir perdão, peça também, acabou, olha para frente, vida que segue, ciclo que muda, aleluia, nível que se eleva, em nome de Jesus. Por quê? Porque a maior estratégia do inferno é a rejeição. Irmãos, qual foi a trama do cão? Presta atenção nisso que eu vou falar com vocês, que eu ensino isso numa das nossas aulas da FCOL. Qual foi a maior trama do cão? Plantar o esquema de rejeição no mundo. Por quê? Foi o que ele sentiu. Quando ele se revolta contra o pai, que incita os anjos contra o Senhor, que perde a guerra e é expulso, por que Deus não perdoou Satanás? Se ele perdoou o ser humano? Porque Deus sabe muito bem ver que no coração do diabo não tinha arrependimento. Tá entendendo isso? Aonde tiver arrependimento, meu irmão, Deus muda qualquer coisa. Mas no coração de Lucifer não tinha arrependimento. Por quê? Porque a estrutura de orgulho o dominou. Ok? Então ele se sentiu o quê? Ele me desprezou. Ele não me quer mais. Ele me chutou de lá. O que ele faz? Ele pega, aí o papai vai lá e cria o ser humano, né? Feitura, coroa da sua criação, cria o homem. Aí Satanás vai lá e faz o quê? Pois eu vou fazer ele sentir pelo homem aquilo que eu estou sentindo em relação a ele. Eu vou fazer esse cara aí e essa mulher aí, não sei, essa Coca-Cola toda que ele está pensando, não. Vou incitá-los contra ele. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai expulsá-los também. Só que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu filho. E no coração do homem, o pai viu que tinha perdão, que tinha arrependimento. Porque quando o Senhor chama, Adão, onde está você? Cadê você? Que ele veio visitar na viração do dia. E Adão diz, Senhor, ouvi sua voz e me escondi, tive medo. Mas por quê? Porque o pecado entrou e separou o homem de Deus. Quando o pecado separa o homem de Deus, e o Senhor fala, Adão, onde é que você está? O Senhor estava dizendo, ei, eu sei o que aconteceu, mas eu continuo no mesmo lugar, pode voltar. Eu sei que o seu coração está disposto a voltar. Aleluia. Eu continuo aqui, eu continuo amando, eu continuo sendo bom, eu vou continuar cuidando de você.
Eu vou continuar estendendo os meus braços acolhedores sobre você, sobre sua vida. Amém. Não, eu não vou fazer isso com você, porque eu sei que dentro de você tem uma essência diferente. Aleluia. Meu Deus. Amém. E essa essência é Aleluia. arrependimento. Tá entendendo, irmãos? E é aqui que está. Por isso que o maior esquema do inferno é o esquema de rejeição. Por quê? Porque é onde um pai, uma figura e um modelo de autoridade, presta atenção nisso que eu vou falar aqui. É onde um pai, uma figura de autoridade, pega a sua semente, o seu fruto, que é, digamos assim, a perpetuação da sua espécie, e fala bem assim, eu não quero. Quando ele diz, eu não quero que uma mulher tente abortar, que eu não queria ficar grávida agora. Gente, essa simples palavra é o suficiente. Nossa, eu não queria ficar grávida agora, não tinha dinheiro, não planejei, meu Deus. Não, meu Deus, e o que eu faço? Esse simples desespero é o suficiente. O que está acontecendo? Como é que o mundo espiritual lê isso? Lê bem assim. Ele está dizendo que ele está nos entregando a tutela espiritual legal da espécie dele. Ou seja, então, quem se apresenta para assumir a paternalização? Moloque. O espírito da orfandade e da rejeição em pessoa. E quem se apresenta para exercer a maternalização? Lilith. O trono que vai potencializar a ferida, para compensar a ferida da alma com sexo e encantamento. E esse aqui vai tentar compensar a ferida da alma com afirmação nas drogas, no estilo de vida, no melhor carro, na melhor roupa, na melhor marca. Tá entendendo, gente? Quando um pai e uma mãe faz isso, então esse é o esquema da rejeição. É entregar a espécie. Então, quando o Senhor perdoa, fala para Adão, você vai sofrer a consequência disso. E o Senhor potencializa o castigo da serpente, porque Deus não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a serpente. Ele virou para a serpente e disse, maldita serás. Para o homem, não. Ele diz, mulher, você vai ter parto com dor agora. Ou seja, ela já tinha parto, ela já tinha filhos, só que a dor ia ser aumentada. Então, tira da sua cabeça essa ideia que Eva só teve Caim e Abel. Teve milhares de filhos antes de Caim e Abel nascer, tá bom, gente? Porque papai criou e disse, sede fecundos, encher a terra. Então, irmãos, eu não creio que aquela mulher tinha um filho por vez. Para mim, ela tinha ninhada por vez. Porque a mulher tinha um corpo de glória. Pensa numa mulher fértil, gente. Era Eva. Então, quando pensa num sêmen poderoso, era o de Adão, gente. A glória ali manifestar uma relação sexual daqueles dois, eu acho que eram uns 3, 4, 5 filhos de vez que fecundava. Tá entendendo? Quando tinha filho, pô, ninhada. Depois do pecado, que para mim foi nascer Caim, depois Abel, depois Sete. Que nasceu um só, diminuiu a quantidade. Tanto que, com que prova você diz isso, queridona? Olha a palavra, gente. Lá em Gênesis mesmo está dizendo, Senhor, também castiga Caim e o sentencia a não poder mais morar dentro do Éden. Caim vai para uma região ao norte e lá ele se casa. Se casou com quem? Que mulher é essa que estava lá? Tinha povos lá. Então, deixa essa questão teológica para depois. Vamos voltar para a alma, tá bom? Mas eu sou Isso é para uma outra live. É bom que você vai voltar. Tá bom? Calma. Ai, Jesus. Mas o que acontece? Meu Deus, eu nem entrei na outra parte que eu quero entrar, pastora. Já vai dar 1 hora já. Oh, meu Deus. Vai, meu filho. Demais, você tem até 6 horas. E amada, o que acontece? Então, esse senso de não pertencer mais que ele sentiu, ele quis transferir isso para a criação do homem. Ele quis transferir isso. Tá entendendo?
para o homem. Só que Deus perdoou o homem, porque o tipo de morte que Deus falou foi diferente. E Deus foi tão maravilhoso. Ô filha, quem é a mulher que Caim casou, não sei te dizer, mas que a Bíblia diz que ele chegou numa região e se casou, a Bíblia diz. Agora quem? A Bíblia não diz o nome, tá, queridona? Lê Gênesis lá, você vai ver. Tá bom? E veja bem, esse senso de ser desprezado que Lucifer carrega, ele quis transferir isso para o homem, queridos. Então, a maior estratégia que ele tem é exatamente isso: plantar o estigma da rejeição. Ninguém me quer, ninguém me ama, eu não presto para nada, eu não tenho valor nenhum para ninguém. Irmãos, vocês não têm noção. Nós temos uma matéria na FICOL chamada Raízes de Rejeição e Dinâmica da Personalidade. Que aí a gente vai mostrando como que o que a rejeição vai fazendo a nível de pensamentos, o que ela vai fazendo no espírito e nas emoções, e como que ela leva a pessoa para a loucura, para a esquizofrenia, para suicídio, para homicídio. Então, nossa alma precisa ser curada dessas feridas, ok? Vamos lá. Causas, então, para rejeição. Veja bem, um nome que os pais geralmente podem colocar no filho que deixa essa criança exposta a sofrer bullying, sabe? Novalgina de Jesus, por exemplo. Tem gente que bota, irmãos. A morte dos pais, por exemplo. A alma interpreta como um abandono. Por isso que muitas das vezes pessoas não conseguem se relacionar com Deus, porque tem uma raiva internalizada em relação a Deus, porque uma pessoa que ele amava morreu. E na verdade ele queria confrontar Deus e dizer: se você é tão bom assim, por que você deixou fulano que eu amava morrer? Eu pedi para você preservar, eu pedi para você proteger e você deixou morrer. Eu te odeio. E o que é a cura da alma? É você falar isso para Deus. A culpa é sua. O que é isso, irmã? A sua alma precisa colocar essa dor para fora. Até a dor que você carrega em relação às coisas que aconteceram na sua vida. Deus, eu casei virgem, eu fui uma boa esposa, eu fiquei na tua presença. E por que o Senhor permitiu o Senhor me trair, me expor essa vergonha? O Senhor não é tão bom assim, não. Se eu fosse bom mesmo, o Senhor olhava para o meu coração. Porque eu fui sincera contigo. A gente faz isso, a nossa alma faz isso. E a gente precisa dizer para o Pai o que nós sentimos. É nisso que se cumpre aquela palavra. Por que as pessoas estão ansiosas? Joga o lixo fora. Bota tudo para fora. Eu entendo que o Senhor está no controle de tudo. Eu entendo, Senhor, que existem coisas que vão acontecer que não é porque é sua vontade, é sua permissão, por causa das legalidades que estão na vida das pessoas. O Senhor respeita o livre-arbítrio das pessoas. Se elas querem ser más, o Senhor não impede elas de serem más. Se elas querem ser boas, o Senhor não impede. Perdão, Pai. Perdão por ficar com raiva do Senhor. Perdão por te xingar. Perdoar. Perdão. Irmãos, onde você vê isso na Bíblia? A gente só olhar para... Oh, meu Deus, esqueci o nome do irmão. Asaf. Acho que foi Asaf mesmo. O Salmo de Asaf. Asaf estava revoltado com Deus, que ele não entendia. Como é que o Senhor abençoa esses ímpios? Como assim? Esses ímpios estão tudo abençoados, eu sou teu servo, eu estou aqui ferrado. Não, não aceite isso não. Revoltado com Deus. Ele botou para fora. Até que ele diz: eu entrei no santuário do Senhor. E entendi o que estava acontecendo. O que significa isso? Ele entrar no santuário é entender como funcionam as ordenanças
do reino espiritual que regem todas as dimensões. Ou seja, gente, não tem nada a ver com estar em Cristo ou não estar, tem a ver com cumprir princípio. Por isso que você vê gente que não tem Jesus, mas está muito melhor do que muito crente. Por quê? Porque, de certa forma, ele pratica a obra de justiça. O que é isso? Não suporta. Cadê os crentes que se movimentam no bairro para levantar cestas de Natal, sei lá do que, sabe? Para fazer obras sociais. Quem faz? Os crentes do seu bairro faz? Eu não faço. Eu vou começar a me denunciar. Isso é obra de justiça. Me preocupar com o que está a situação econômica de pelo menos das pessoas à minha volta. Porque pela Bíblia, se aonde eu moro, as pessoas estão vivendo pior do que eu, a Bíblia chama isso de injustiça. Ou seja, então, aquilo que eu desfruto, eu tenho que repartir com eles. Isso se chama justiça para Deus. Tá entendendo? Então, eles cumprem justiça. Eles vão, se preocupam, abençoa, doa para aquilo outro. Vai lá, limpa a rua, limpa o bairro. A gente suja a rua, a gente suja a nação. Cumpre o princípio. Na época certa, vai lá, oferta. Na época, pega suas primícias. Isso. Tá entendendo? Glória a Deus, irmã, que você faz. E muitos de nós não cumprimos. E aqui está uma chave. Então, filhos que foram criados por padrinho, madrinha, vovó, adotados, vão ter uma carga de rejeição, um ataque de Lilith e de Moloque feroz na vida. Então, preferências pelos familiares, né? Pelo mais inteligente, pelo mais descontraído, mais extrovertido, sabe? E a rejeição pelo mais tímido, sabe? A rejeição no casamento, aquela cunhada, aquela parte da família que não gosta de mim, isso também influencia, isso também dói. Então, palavras depreciativas como você é um burro, nunca vai passar de ano, você não presta para nada, você não deveria ter nascido, só me causa problema, você é uma prostituta, uma vagabunda, olha só como é que você se veste, seu drogado, você vai morrer assim, seu casamento vai ser uma porcaria igual o meu. Isso é decreto. Os homens nunca prestam, não confia neles. Se você não arrumar um namorado, vai virar gay. Isso é decreto. Ok? E aí, deixa eu só ler uma coisa muito tremenda que o Watchman, que ele tem uma série de livros que o nome da série é O Poder Latente da Alma. O Watchman, num dos livros, ele diz o seguinte, ele descreve que o termo mente, na psicologia, tem um amplo significado e inclui duas partes, o consciente e o subconsciente. No subconsciente estariam as manifestações de poderes psíquicos da alma. Gente, não é para poder paranormal, ok? É a energia que a alma libera. E aí, isso não se trata de poder paranormal, mas da habilidade que a nossa alma tem de que, se acreditando em algo, ela passa a disparar ou irradiar na atmosfera e no ambiente ondas elétricas ou frequências, ok? Que comportam-se como ondas que se propagam pelo espaço e como partículas. Isso é chamado pela física de onda-partícula, ok? E o que acontece? Você pode se você acredita que você pode. Então, tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Na Bíblia, a palavra do Senhor diz, porque assim como o homem imaginou no seu coração, ele é. Provérbios 23, 7. A palavra coração aqui nesse texto é nefesh, que significa pessoa, mente, emoção, paixão, substância respiratória, vida, essência do existir. Então, a força que a tua alma tem de manifestar as coisas, de fazer aquilo se tornar real, é real.
É visível, queridos. Por isso, essas bases disfuncionais da alma, mágoas por relações quebradas, casamento difícil, sabe, onde há muito abuso verbal, emocional, até físico, dificuldade de se relacionar com pessoas que são figuras de autoridade, vem da onde? De rejeições. Pais que não se amam e que assim não demonstra afeto pelos filhos, não tem toque, não tem abraço, não tem beijo. Pai que fica muito tempo fora de casa, os filhos quase não vê, quase não conhece, ou está cansado demais para atender os filhos, para brincar com os filhos, para dar atenção aos filhos. Principalmente aqui eu quero chamar a atenção dos pastores. Nossa prioridade não é vida de ninguém, é a nossa família. Deixe de atender crente para brincar com seus filhos. Amém. Nossa, que radical. É radical e precisa ser. Não é radical, não. Para de priorizar terceiros em detrimento daquilo que é legítimo que Deus te deu para você formar um caráter. Tá entendendo? Porque pelos outros a gente faz, pode ser que ele nunca reconheça. Mas o teu filho, o que você construir, é o que ele vai ser. A Bíblia diz, Jesus disse, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Ou seja, isso significa que os filhos vão ser reflexo ou espelho daquilo que eles recebem da influência dos pais. Tá entendendo isso? Então, em nome de Jesus, a atenção prioritária é para teu marido, para tua esposa, para os teus filhos. E acabou. É muito importante. Nada é mais importante do que dar atenção para a tua prole, ok? Vamos lá para a gente caminhar para o final. Aí deixa eu explicar, então, a diferença agora em relação à alma de doença para enfermidade, ok? Veja bem, doença, à luz da palavra, você vai ver isso lá em João 5:3, Tiago 5:14, 15. É uma disfunção orgânica em virtude, provavelmente, de pecado. Doença, geralmente, o que está por trás dela é pecado. Enfermidade é o quê? Já é uma disfunção orgânica em virtude de uma dor ou trauma na alma ou contaminação do espírito humano. Então, veja bem, em 1 Timóteo 5:3, Paulo orienta Timóteo o quê? Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo está orientando Timóteo a usar um mecanismo curativo para a época por enfermidade. Mas a gente sabe que enfermidade é oriundo de trauma, de dor. Se você não sabe, a história da igreja ensina que a igreja que Timóteo ele presidia chegou a ter quase 300 mil membros. E imagina esse cara sendo apóstolo, pastor dessa igreja. De quase 300. Quanta coisa. Quanta coisa Meu no coração que não viveu, que não passou, que não sentiu. A ponto de aflorar no seu corpo. Era uma doença psicossomática. Porque esse termo enfermidade no grego é a palavra astaneia, que significa falta de força, fraqueza, enfermidade no corpo, uma fragilidade nativa, uma fraqueza de... Tá entendendo? Então, é uma condição que fragiliza a saúde. Já a doença já ataca a saúde, ok? Propriamente dito. Então, o que acontece aqui? Vamos entrar, e aqui eu termino, tá, pastora? Aí depois nós vamos entrar. Eu não entrei na cura ainda mesmo. Não, mas eu já estou dando vários insights, né? Várias chaves. Amém. Qual é a base bíblica, então, para a restauração da alma? Para começar a cura da nossa alma? Lembra, primeiro, pedir para que o Espírito traga a sua memória. Jogue luz onde há trevas na sua mente. Segundo, uma mente, é claro, transformada pela renovação da palavra de Deus.
Terceiro, discernir perdão e aplicar na sua vida, ok? Porque é onde os demônios se agarram com força. E vamos agora aprofundar um pouquinho nessa questão de fundamentação para a cura da alma. Gente, no ministério de Jesus, ele se preocupava com o ser humano de uma forma integral. Isso está lá em Mateus 8, versículo 16 e 17. Tanto que em Isaías 53, 4, né, está lá a fala dele levar sobre ele as dores, as enfermidades, tudo isso. O reino de Deus, então, ele na verdade se estende a todas as esferas, incluindo até a nossa área emocional, ok? Nossa, a gente tem um material sobre só emocional que é muito legal. E o que acontece? Veja só o que está em João 7,38. E rios de água viva correrão do coração de quem crê em mim. Lucas 10,34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele. Isso aqui é a parábola do bom samaritano, que a gente conhece muito bem. Mas vamos lá, presta atenção, hein? Aproximando-se. Caminho de cura não tem jeito. É uma aproximação com a pessoa do Espírito Santo. Vai começar por aí. Muita oração em línguas, muita declaração da palavra, muitos versículos de cura. Eu digo para os meus discípulos, gente, imprime os versículos e cola nas paredes da sua casa, cola na cozinha, cola no banheiro. Enquanto você está tomando banho, sua mente, você está declarando aquilo sobre a sua mente. Você está chamando o poder, a unção daquela palavra sobre a sua vida. Você está ativando aquela frequência sobre você. Cola na porta do quarto, você abriu o olho, a primeira coisa que você vê é aquela palavra. Decreta ela sobre a sua vida. Por quê? Porque essa proximidade revela como a pessoa está. Quanto mais perto você chegar de Jesus, quanto mais perto você se expor, mais a ferida vai estar exposta, mais é possível visualizar como é que está essa ferida, como é que está essa dor. Então, essa aproximação fala de uma abertura do coração. Essa aproximação fala exatamente de deixar alguém entrar nesse lugar. É exatamente de tocar naquela situação com a mãe, tocar naquela situação com o irmão, tocar naquela situação com o parente, com o pastor, que você não quer mexer. Mas tem ferida que não é mexida, ela colonitéria. Ela dá bicho, tem que ser lavada, tem que ser limpa. Por quê? Amém. Veja bem, o que atou as feridas? Azeite e vinho. Que liberação é essa? O azeite, queridos, ele tem essa tipologia da unção. Mas o azeite, ele também tem outro símbolo. Ele é um óleo cicatrizante que estanca o sangramento. Aleluia. Ou seja, o Espírito Santo entrando nesse lugar de dor, mexendo e revirando esses porões da sua alma, esses escombros, sabe? Juntando esses cacos. Vai ser aonde ele vai começar a deixar a essência dele, aleluia, estancar essa ferida. Uma ferida que sangra significa que a vida está indo embora por ela. Aleluia. E Deus não quer que a sua vida vá embora através da ferida, do trauma, da dor, dessa lembrança, dessa memória, dessa situação que você viveu, dessa vergonha que você passou, daquela coça sua que o pai deu, que a mãe deu para todo mundo ver. Deus não quer. O Senhor quer que a sua vida seja preservada. E que essa vida, na verdade, seja para curar outras pessoas. Então, o Espírito Santo, ele não só estanca, como cicatriza essa ferida. Então, perguntando ao Espírito Santo como que isso vai ser curado, Espírito Santo. É claro que aqui eu estou falando num sentido de atitudes, de
mudança de formas de pensar, decisões que eu vou ter que tomar, ok? E é onde muitas das vezes a gente entra com a intercessão criativa, que um ato de reconciliação profética, você vai pedir para alguém representar aquela pessoa que te feriu, que te machucou, você vai abraçar e você vai dizer, eu decido te perdoar, eu decido te liberar, em nome de Jesus, eu rasgo essa dívida. Pega, gente, pega, pelo amor de Deus, pega, faça isso, porque eu tenho certeza do chamado que eu tenho. E meu chamado é mestre e profeta. Então, pega porque funciona. Pega uma folha em branco, rasga, sabe? E diz, fala em nome de Jesus, esse decreto de ferida, de dor na minha Glória a Deus. Os demônios não vão segmentar mais dessa ferida, essa dívida que você tinha comigo, esse ódio que eu guardava. Meu Deus. Rasgo, em nome de Jesus, acabou. Bota fogo depois, em nome de Jesus. Aleluia. Que você vai ver que coisa tremenda. Aleluia. Porque é o Espírito Santo, é a unção tocando na ferida, estancando o sangue dela, começando a cicatrizar. Não vai ficar aberto. Aleluia. E o Espírito Santo, ele não só coloca azeite na ferida, como também coloca vinho. A gente sabe que o vinho é símbolo de alegria, né? Mas nesse sentido de ferida, ele tem outra perspectiva. A perspectiva de ferida aqui é que ele é anestésico. O vinho é para anestesiar, tirar a dor, aleluia. Na verdade, glória. A operação do Espírito Santo aliviando a dor, tirando o peso, se sentindo leve. Quantas pessoas que eu já atendi, que a gente fez intercessão criativa, e eu decido perdoar, eu rasgo essa promissória, né? Eu rasgo essa dívida, acabou, não quero mais saber, eu solto, eu libero, vai embora, não quero mais saber da sua vida, agora eu quero saber da minha. Quando ela acaba, ele diz, meu Deus, que sensação de leveza. Nossa, parece que sai um peso das minhas costas. E sai mesmo, gente. Sai mesmo. Porque o homem espiritual estava carregando um fardo mesmo. Sabe? E ela abençoa ali, ela se... Não é fácil, gente, a gente apanhar e dar outra face. Nós que fizeram com você, se você permitir fazer a segunda vez, já é burrice. Então, a gente tem que ter critério com quem vai passar a fazer parte do nosso time. Você tem que escolher melhor, né, com mais critério, quem você vai deixar entrar dentro do seu barco, com quem que você vai partilhar seus segredos, com quem que você vai dividir sua vida. Lembra daquela situaçãozinha lá de Nínive, que Jonas não queria ir? Aí comprou um bilhete no barco mais barato e entrou. Pois é. E o capitão perguntou, por que você entrou logo no meu barco, cara? E Jonas diz o quê? Porque o seu bilhete era o mais barato. Aí eu te pergunto, quanto é que custa? Quanto é que vale a sua amizade? Quanto é que vale a sua paz? Quanto é que vale a proteção da sua família? Quanto é que vale? Quanto é que vale para fazer parte da liderança da sua igreja? É qualquer um, chegou, você já vai. Entendeu? Olha aí. Quanto é que vale para entrar, para caminhar do seu lado? Para entrar debaixo da sua cobertura? Eu estou sentindo, gente, eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de preço. Eu estou falando de valores, de caráter, de ética, de moral. Amém. Estou falando disso. Amém. E nós precisamos ser um povo que resgata essas coisas. Muitos judeus passaram situações terríveis naquelas atrocidades que Hitler fazia. Uma das falas que a gente vê em filmes é o quê? As pessoas só vão poder fazer com você o que você deixar que elas façam. Tá entendendo? Te humilharam. Aí eu te pergunto, o que você vai deixar essa humilhação produzir dentro de você? Sim,
te trataram mal, te desprezaram. Mas eu te pergunto, o que você vai deixar esse desprezo produzir dentro de você? Você sabe qual é a maior faceta de uma cura na vida de uma pessoa? É quando ela olha para quem provocou a dor e consegue identificar que ele é miserável, que ele é um coitado e que ele é muito doente por ser pivô de tanta tristeza na vida de alguém. Quando você olhar para quem te maltrata, te deprecia, te humilha, para quem não te valoriza, e você olhar assim, meu Deus, coitado, coitado, meu Deus. É tão doente, é tão destruída, é tão nada, que só tem prazer destruindo o outro. Por quê? Porque quem produz fel não sabe produzir amor, queridos. Não vai produzir amor. Meu Deus. Tá entendendo isso? Não vai. Forte. Cada um vai produzir conforme aquilo. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu gosto muito de citar isso. Que endurece o ovo, amolece a batata. Não é verdade? Por que Deus diz, vou endurecer o coração de Faraó? Por que o Senhor falou isso? Porque quanto mais a glória de Deus confrontava Faraó, mais Deus mostrava para ele que ele não era Deus nenhuma. Porque a natureza do Faraó era fazer, ele pensava, eles tinham a convicção de que ele era Deus. Por quê? Porque Lucifer, gente, manifestava pessoalmente nos faraós. Quando os faraós andavam pelo Egito, os olhos dele emanavam luz, poder, raio, troço, porque o próprio Lucifer incorporava neles. Então, eles sentiam aquele poder, aquela energia que aquele demônio dava. Então, eles se sentiam Deus, eu sou Deus. Quando Deus começa a mostrar que o Senhor é maior, que aquilo não é ser Deus nenhum, quanto mais Deus manifestava a glória dele para Faraó, mais Faraó ficava furioso. Por quê? Porque a glória de Deus revelava que a essência que estava dentro dele era falsa. Você não é Deus coisa nenhuma. Tu é um coitado igual outro qualquer. Meu Ou Deus. seja, não é todo mundo que chega perto da glória de Deus que é transformado por ela, não. Tem gente que vai chegar perto da glória de Deus e vai ficar pior do que é. Meu Deus. Repete isso aí, pastora. Repete isso aí, por favor. Meu Deus, é forte isso. Ei, Veio do céu, quentinha. presta atenção. Repete. Não é todo mundo que chega perto da glória de Deus e vai ser transformado por ela, não. Tem gente que vai chegar perto da glória e vai ficar pior do que já é. Sabe por quê? Porque a glória só potencializa a essência que a pessoa já carrega. Meu Deus. Porque daí ela acha que tem poder, né? E não sabe que o poder vem de Deus. Tá, né? Meu Deus. Tá entendendo? Por quê? Porque o mesmo fogo que endurece o ovo, amolece a batata. Qual é a diferença, pastora Josi? A substância, a essência, a molécula que cada um tem. Qual é a tua essência, querido? Qual é a tua molécula? Romanos, capítulo 8, se não me engano, versículo 5 diz: eis que o amor de Deus já foi derramado dentro de vós. Se você carrega amor de Deus de verdade, você vai começar a manifestar esse amor. E é isso que vai curar a tua alma. É reconhecer que o outro é um doente que fere, que machuca, que despreza, que humilha, é um escravo. Mas você já não está mais naquele lugar. Porque o amor de Deus foi derramado dentro do seu coração. Agora você pode manifestar aquilo que o outro não tem. Você pode liberar aquilo que você não recebeu. Mamãe não me abraçou. Papai não me beijou. Eu não consigo beijar meus filhos. Consegue sim. Consegue sim. Você consegue ser carinhosa. Você consegue ser carinhoso sim. Porque o Espírito Santo está aí para te ajudar nas tuas fraquezas. E se você tem o amor de Deus derramado dentro de você, você vai liberar aquilo até que você nunca recebeu
recebeu. Você vai conseguir dar aquilo que você ninguém nunca te entregou, queridos. Você vai dar o que ninguém nunca te entregou. Aleluia! Porque do seu interior, a palavra diz, fluirão, saltarão rios de água viva. Em nome Meu de Jesus. Deus do céu. Ah, meu Deus, e bota uma coisa na tua cabeça. Esse amor que já foi derramado em nossos corações nos responsabiliza a ser diferente. Por isso que essa alma curada não é um dodóizinho melindroso, que é coitadinho de mim, não. É nossa responsabilidade de agora fazer pelo outro aquilo que eu recebi do alto. A graça que o Senhor derramou sobre mim, agora eu tenho que derramar sobre quem não presta. Liberando, perdoando, abençoando. Ah, estão me perseguindo. Ah, ora por ela. Você quer ver resolver rapidinho? É só você orar. Deus, fulano que me persegue. Eu abençoo a vida dele, a família dele, a casa dele, em nome de Jesus. Eu abençoo esse povo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Senhor, teu mover na vida desse povo, transforma o coração desse povo. Em nome de Jesus. Tá me perseguindo, mas eu decreto, diabo, eu decreto. Eu amo esse povo. Eu amo, porque eu tô orando por ele. Amor não é o que você tá sentindo, querido. Amor é o que você tá fazendo. Amor não é sentimento. Amor que você está manifestando. Então, quando você está orando e abençoando, você está dizendo, eu amo eles. Querido, presta atenção. Amém. Você está liberando um anjo de glória numa violência na direção desse povo tão terrível que o anjo vai lá e vai visitar. Ele vai lá. Chega lá, pega o outro metendo a língua de você, falando mal, que vou fazer, que vou acontecer. Sabe o que vai acontecer? O anjo pega aquilo que foi levar de bênção para aquela criatura e não dá para entregar, não. Volta. Aí você recebe o seu e o dele. Aleluia! Gente, os crentes não entendem. Eita, os crentes não entendem os códigos. Por que Jesus mandou fazer? Você está entendendo? Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque tem uma liberação, tem uma movimentação acontecendo. Tá entendendo? Não é à toa não, filho. Não é à toa não. E o problema é aquilo que o outro tá falando, você não precisa. Cobra Jesus. Julga, Senhor. Precisa não, gente. Isso é coisinha doente. Quem tá orando assim, você está ousando se rebaixar ao nível do doente. Por favor. Meu Deus. Não faça isso. Meu Deus. Pega o retrato. Deixa eu te treinar como eu treino meus discípulos aqui. Pega o retrato da amante do seu marido. Pega. Eu te perdoo. Tu não presta. Você não merece. Mas eu te perdoo. Você não sabe o quanto você me feriu. O quanto você me machucou. Você não sabe as lágrimas que eu tenho que chorar. Mas eu te perdoo. E olha pra cara dela. Irmão, o negócio é incrível. Parece que a bicha começa a conversar com você. Mas é a tua alma que tá confrontando. E você começa. Eu te perdoo. Em nome de Jesus. Meu Deus. Eu te perdoo. Treina todo dia um pouquinho. Forte. Ó, filho. Vou nem falar o que eu ia falar, não. Vou nem falar. É perigoso, hein, gente? É perigoso, hein? Meu Deus. É perigoso. O mundo espiritual está movimentando, pastor. Deus, o mundo espiritual é lindo demais. Esses códigos que ele nos ensina, é lindo demais. Meu Deus. É lindo demais. Aleluia. Nosso Deus, aleluia. É lindo demais. Então, presta atenção uma coisa, querida. Podemos, sim. Nós precisamos entender isso. Eu posso até ainda não estar naquele lugar que Deus quer me estabelecer. Temos uma estrada para caminhar, temos muito que ser trabalhados. Nossa natureza tem que ser moldada conforme a mente de Cristo. Sim. Leia muito Mateus capítulo 5 e 6. Leia muito os evangelhos. Peça a mente de Cristo. Peça a mente de Cristo. Peça o coração de Cristo no seu coração. Peça os sentimentos de Cristo dentro de você. Sim. Mas, presta atenção na coisa. Se você entender que você já carrega essa potência do amor de Deus e que você pode manifestar aquilo que as pessoas não te dão,
e não fazem por você, significa que você está dizendo, Senhor, me alegro, porque eu já não me encontro naquele lugar, caída, derrotada, paralisada, ferida que o Senhor me encontrou. Aleluia, eu já não estou mais lá. Aleluia, eu já saí daquela prisão. Aleluia. Aleluia. Ainda, Glória a Deus. Glória a Deus. como Paulo disse, não que eu tenha alcançado, não que eu cheguei, não. Como Paulo disse, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não vou ficar paralisada no trauma, eu não vou ficar paralisada na frustração, na derrota, na ingratidão das pessoas, no dinheiro que me roubaram, na dívida que sujaram meu nome. Eu não vou ficar paralisada nisso. Não, eu vou mudar a estação. A minha alma não vai ser fantasma, ficar presa na linha do texto. Lembra que eu falei ano passado, semana passada? Eu falei, esses eventos, o fragmento da alma solta e ela fica presa na linha do tempo, no ciclo, melhor dizendo. A alma fica presa. Lá naquele ano, a alma fica presa. Lá naquela situação, a alma fica presa lá. Aí você começa a conversar sozinho, você está conversando com um pedaço da alma que está presa lá. A alma fantasma. Meu Deus. A alma pirata. Meu Então seja livre, porque foi para a liberdade que ele nos chamou. É por isso que a Bíblia diz, se conheceres a verdade, ela te liberta. Gente, não está falando de conhecer Jesus. Está falando de entender os códigos, como eles funcionam. Está falando de você entender isso, cair no teu espírito e mudar algo dentro de você, virar uma chave dentro de você. Está falando disso. Aleluia. Se isso acontecer, se a verdade virar a chave dentro de você, você fica livre. Suas finanças ficam livres. Sua saúde fica livre. Vocês sabiam, gente, que a ciência já comprova, tá bom? 5h36, tem que terminar. A ciência já comprova que câncer, diabetes, um monte de coisa. É falta de perdão. Pastora, beijo no coração.